Livro Proof of God, OVNIs de Deus. A extraordinária e verdadeira história de Chris Bledsoe. Para minha família. Prefácio. Jim Semivan. Reicia. Diretoria clandestina de operações. Se há um truísmo geralmente aceito no estudo de OVNIs e do fenômeno, é que toda a área temática é extraordinariamente complexa e talvez, em última análise, insolúvel. Essa situação pode mudar, é claro, mas creio que não sem a ajuda do próprio fenômeno. E essa perspectiva, uma introdução formal, ou talvez um longo diálogo socrático, não parece estar nos planos, até agora. Estamos engajados em uma conversa unilateral com o fenômeno. Apesar das mensagens e advertências que ele ocasionalmente dispensa a contatados, experienciadores e abduzidos, OVNIs apareceram com tanta frequência em nossa história que agora estão indelevelmente gravados em nossa imaginação. Mas eles não oferecem nenhum cartão de visita ou endereço fixo, exceto a observação ocasional de que vem de uma galáxia ou planeta distante ou de outra realidade. Para gravar essa confusão, a ciência necessária para explicar o fenômeno e eu contextualizá-lo simplesmente não estão disponíveis ou existem apenas em uma forma incipiente. E talvez mais importante, governos, cientistas e acadêmicos em todo o mundo simplesmente não demonstram a coragem e a firmeza necessárias para finalmente aceitar que esse fenômeno é uma parte clara e inalterável da nossa realidade. Apesar da recente aceitação do governo dos Estados Unidos, e que possivelmente há mais em nossa realidade consensual do que gostaríamos de reconhecer, o assunto ainda é visto como marginal, a ser discutido, apenas com bastante trepidação e ceticismo. O que deveria ser a história dos milênios é frequentemente relegado à imprensa alternativa, a seminários informais do governo ou usado como assunto estimulante para programa de TV noturnos. O que o folclorista e etnógrafo David Holford chama de tradição da descrença ainda é incentivado, apesar das evidências esmagadoras da realidade do paranormal, dos fenômenos psíquicos e dos OVNIs. Mas não ter um contexto ou ramo da ciência para situar especificamente o fenômeno certamente não é desculpa para ignorá-lo. Mas não devemos nos afogar em pessimismo, apesar da natureza opaca do fenômeno. Devemos encontrar esperança no trabalho dos muitos e variados pesquisadores e historiadores intrépidos que realizam pesquisas confiáveis. E mais importante, devemos olhar para os vivenciadores, aqueles poucos especiais cujas histórias nos envolvem e nos iluminam, oferecendo um vislumbre do vastidão de espelhos que é o fenômeno eventualmente. Se começarmos a prestar mais atenção, podemos finalmente chegar a um ponto em que saibamos por onde começar a fazer as perguntas certas. Conheci Chris Bledsoe por meio de um amigo em comum, Larry Frazella, que insistiu que eu conhecesse. Visto que nossas respectivas experiências com o fenômeno compartilhavam algumas semelhanças, Larry gentilmente organizou um encontro em Nova York que incluiu minha esposa Debbie, psicóloga, e a esposa de Chris, Yvonne, e 2 de seus filhos. Durante o encontro, ambas as famílias compartilharam suas experiências em detalhes, juntamente com os efeitos emocionais e psicológicos que essas experiências tiveram em ambas as famílias. Seja o fenômeno percebido por uma ou poucas pessoas, as consequências das experiências são sempre observadas e tratadas pela família como um todo. O encontro foi emocionante para todos nós.
mas o efeito de compartilhar nossas histórias criou um vínculo que permanece forte até hoje. O que se seguiu e continua até hoje são conversas particulares, ocasionais com Chris, que sempre considero estimulantes e esclarecedoras. Chris também me envia vídeos verdadeiramente maravilhosos dos orbes, que ocorrem regularmente em sua casa. Chris é uma das pessoas mais humildes, honestas, compassíveis e leais que você poderia conhecer. Pessoas que o conhecem muito melhor do que eu me dizem que ele possuía esses mesmos atributos antes de sua experiência, o que eu não duvido. Com Chris, você sempre obtém a verdade e sempre sente o amor. Como claramente demonstrado neste livro, a experiência de Chris o mudou drasticamente. Continua o mesmo cara legal, com certeza, mas também se tornou mais espiritual, no sentido de que está mais em sintonia com o conceito do amor eterno e duradouro que governa o universo. Isso se torna evidente em qualquer conversa que você tenha com ele. Não há astúcia nenhuma, tentativa de aparecer especial de forma alguma, e sempre há uma dedicação em permanecer em um caminho moral e eticamente centrado. O que aconteceu com Chris em 8 de janeiro de 2007 mudou sua vida e foi seminal em seu desenvolvimento posterior como professor e curador. Sua experiência foi fantástica, tão distante da nossa realidade consensual quanto qualquer pessoa poderia esperar. A sua experiência pareceu atingir a maioria, se não todas as variáveis de uma experiência clássica de contato e abdução. Tempo perdido, orbes, discos voadores, contato próximo e pessoal com uma presença alienígena. Curas visíveis, curas visuais absurdas. E, claro, a aparição da Senhora, para citar alguns. Quando Chris me contou sua história pela primeira vez, fiquei pasmo. A narrativa era realmente incrível e eu sabia que era uma lembrança honesta dos eventos que aconteceram com ele e seu filho, Chris Jr. Eu não estou sozinho nesta opinião. Chris provavelmente foi visitado oficial e extraoficialmente por mais funcionários do governo e pesquisadores de OVNIs do que qualquer outro contatado ou experimentador. Há uma razão para isso. A história que Chris conta toca profundamente em muitos funcionários do governo, cientistas e acadêmicos que já passaram por uma experiência semelhante ou que têm conhecimento de alguns elementos da história de Chris que já viram ou vivenciaram, pessoalmente, oficial ou extraoficialmente. O colégio invisível, de fato, percebeu, e você também deveria. Não sou pesquisador, mas como muitos de vocês que compraram este livro maravilhoso, sou um estudioso dedicado do fenômeno. Embora existam muitos estudos do fenômeno que afirmam compreender todas as variáveis e subconjunto do assunto, ninguém que eu sabia apresentou uma teoria ou hipótese adequada para explicar toda a estranheza, os absurdos e a alta estranheza associados a esse fenômeno. Chris tem suas próprias ideias sobre o fenômeno, conforme expressas nesta maravilhosa releitura de sua história, e eu compartilho muitas delas. Para mim, porém, um dos aspectos mais convincentes da história de Chris é sua representação de Adama, uma figura verdadeiramente enigmática, com óbvias correspondências religiosas e culturais. Ela já apareceu antes, frequentemente em contextos quase religiosos, e seu papel é sempre o de protetora, guia e hierofante do outro mundo. O recente interesse do governo dos Estados Unidos pelos OVNIs e pelo fenômeno também é
creio eu, uma notável justificativa para Chris e sua família. Um reconhecimento tardio, mas importante, de que, como muitos outros agentes do governo dos Estados Unidos e do mundo, eles se chocaram de frente com uma parte da nossa realidade, que se recusava a permanecer oculta. Agora, nosso papel é tentar discernir a mensagem deles. Gostaria também de acrescentar uma nota final sobre a importância da família e como, neste livro, Chris se esforçou ao máximo para descrever como as experiências dele e de Chris Jr., sem querer, tensionaram gravemente os laços de uma família muito unida. Confusão, solidão, desespero, frustração e medo geralmente acompanham os tipos de traumas vivenciados por Chris e Chris Jr. E esses sentimentos sempre reverberam pela família e pela comunidade. Eles são vivenciados como família e superados. Felizmente, neste caso, como família, e é uma prova da honestidade e da forte moral de Chris que ele reconheça a dor que sua família sofreu e o desespero que sentiu por não ter solução para aliviar essa dor familiar. E quero reconhecer pessoalmente a família de Chris, Yvonne, Chris Jr., Jeremy, Ryan e Emily por apoiarem seu pai e demonstrarem a ele o amor e a compreensão de que ele tanto precisava para se curar. Notavelmente, mesmo em meio às suas próprias crises pessoais, sou abençoada por conhecer e amar a todos eles. Jim Samuel, janeiro de 2023. Introdução. Coronel John B. Alexander, PhD, aposentado do Exército dos Estados Unidos. Bem-vindo à grande aventura. O que você está prestes a encontrar é um emaranhado bizantino de fenômenos que desafiam tanto a explicação quanto a imaginação. É importante ressaltar que os eventos continuam a se transformar e se desenrolar, muitas vezes em direções inesperadas. À medida que observadores externos se tornam participantes e relatam suas próprias observações independentes, não se surpreendam se você, leitor, se tornar um deles. Se você já ouviu falar das experiências com OVNIs de Chris Bledsoe, pode ter muitas perguntas. A principal pode ser: será que elas são reais? A resposta curta é sim. A resposta mais completa é muito mais complexa e profunda. Na verdade, como muitos já aprenderam, o simples fato de ser exposto às suas observações pode muito bem levar às suas próprias experiências em primeira mão. Isso já aconteceu com vários testemunhos. Por favor, considere que o que você está prestes a ler tem implicações muito além do que qualquer um de nós entende hoje. Como alguns de nós acreditam, existem consequências espirituais relacionadas a esses fenômenos observados que excedem os limites do nosso conhecimento atual. Como tenho sólida formação científica, talvez seja necessário explicar por que sou um defensor tão fervoroso de Chris e sua família. Chris Bledsoe me chamou a atenção pela primeira vez há vários anos, na casa de um amigo em comum, no condado de Bucks, Pensilvânia. Naquela época, gravei uma longa entrevista com ele, ao longo de horas. Chris detalhou meticulosamente muito do que você está prestes a ler. Para ser justo, esta entrevista me levou a fazer muitas das mesmas perguntas que a maioria dos leitores faria. Pouco tempo depois, em 2015, minha esposa Vitória e eu tivemos a sorte de viajar para Carolina do Norte e visitar Chris, Yvonne e seus filhos. Sua modesta casa ficava em um terreno de 5 acres, em uma área de transição entre pequenos assentamentos residenciais e áreas mais rurais e agrícolas. Geograficamente, eles estavam localizados ao sul do extenso Fort Bragg, que em breve se tornaria Fort Liberty, onde décadas antes eu
havia sido designado para o 7º Grupo de Forças Especiais. Contígua à base fica a conhecida cidade de Fayetteville, que apoiava os militares no caminho do aeroporto. Notamos que não muito longe de sua casa havia uma rua Bledsoe, assim chamada porque os ancestrais de Chris viveram naquela área por mais de um século. Com canis barulhentos situados de um lado, havia numerosos carvalhos altos e protetores de folha caduca, e sebes verdes espessas adornando a área. Perto do centro da propriedade havia uma singular árvore catalpa do norte oca, com manchas carbonizadas claramente visíveis no interior. Essa árvore ganhará destaque em capítulos posteriores, mas basta dizer que era possível sentir que havia algo diferente nela. Durante a visita, tivemos a oportunidade de observar em primeira mão alguns fenômenos aos quais elas haviam aludido e sentir que de fato havia algo diferente, quase mágico. Aliás, até vimos fumaça em filme. Embora ela não estivesse fisicamente presente no ar naquela noite, muitos outros detalhes dessa visita estão relatados neste livro. A observação mais significante que fizemos juntos ocorreu enquanto estávamos no campo acima das margens do rio Cape Fear, onde Chris teve seu primeiro encontro em janeiro de 2007. Vale a pena contar novamente o evento que mudou completamente minha percepção e me convenceu de que Chris estava dizendo a verdade. No final da tarde daquele dia de meados de outubro, visitamos o local onde o principal evento original ocorreu. Depois de atravessar a estrada lamacenta até o rio, retornamos ao nosso carro alugado, que estava estacionado em um terreno mais ao alto, a apenas algumas centenas de metros da margem. Estava começando a escurecer. Vitória e Emily, filha de Chris, estavam sentados no banco de trás do carro, conversando, enquanto Chris e eu nos encostamos no paralamas dianteiro esquerdo, discutindo os eventos extraordinários que precipitaram janeiro de 2007. No meio daquela discussão e sem aviso ou apresentação, Chris de repente me disse: acho que eles estão aqui. Segundos depois, um objeto luminoso e brilhante surgiu espontaneamente à nossa vista, bem acima de nós. Imediatamente saiu em disparada. Aquele era meu segundo avistamento de OVNI. Foi breve, mas significativo e indelével. A relação temporal entre o pronunciamento de Chris e o aparecimento do objeto me convenceu firmemente da autenticidade de suas experiências. Embora eu não conseguisse descrever a estrutura do objeto, a realidade e o brilho eram inegáveis. Nosso relacionamento colegial se mantém há anos e Chris me atualiza continuamente com vídeos que ele gravou de OVNIs. Eventos significativos aconteceram enquanto este livro estava sendo escrito em outubro de 2022. Em uma tarde de terça-feira, horário do Pacífico, liguei para Chris para discutir uma próxima filmagem para a televisão. Enquanto falava ao telefone comigo, Chris saiu e teve uma observação única lá. Na escuridão, ele estava no horário da costa leste. Ele observou vários orbes e os registrou conforme os descreveu para mim ao telefone. Importante ressaltar que a gravação inclui partes da nossa discussão enquanto ele observava aqueles orbes se movendo à sua frente. Assim, não havia dúvidas sobre o movimento e a autenticidade do evento. Normalmente, ele enviou a gravação poucos minutos depois de desligarmos. Surpreendentemente, uma ocorrência semelhante foi capturada 2 dias depois em outra de nossas ligações. Isso não é exclusivo para mim.
pois Chris também teve observações coincidentes, semelhantes com outras pessoas. A quase onipresença de orbes, bolas de luz, em muitos, se não na maioria dos eventos, é extremamente significativa. Para Chris e muitos outros observadores, parece haver uma conexão óbvia entre seus pensamentos conscientes e observação e atividade desses orbes. Alguns intuem comunicações e até mesmo o que pode ser descrito como uma interação espiritual entre os observadores humanos e os orbes. O impacto pode ser profundo por natureza, como alguém que se envolveu em experimentos empregando telepatia com golfinhos e baleias, e em habitat natural. Postulo que essas interações entre humanos e orbes podem ser uma forma embrionária de comunicação interespecífica ou interdimensional avançada. Falta uma pedra de Roseta que forneça a chave para a nossa compreensão humana dessa informação. Perto do início de todas as minhas apresentações, há um gráfico que lista muitos fenômenos, incluindo OVNIs, visão remota, comunicação pós-mortem, psicocinese, cura espontânea, experiência de quase-morte, comunicações interespecíficas e até mesmo criptozoologia. A implicação é que esses e outros fenômenos têm um fator comum na consciência humana. Embora normalmente relatados e examinados separadamente, os eventos descritos neste livro por Chris Bledsoe abrangem muitos deles. Raramente encontramos observações de tantos elementos separados reunidos em um único caso. Este é um desses casos excepcionais e é a confluência de tantos fenômenos multifacetados que dá credibilidade à hipótese de que a consciência está no cerne desses eventos, que Chris esclarece. Os leitores devem saber que esses conceitos estão diretamente relacionados à espiritualidade. Há quase um século, foi o físico ganhador do Prêmio Nobel Max Planck que declarou: "Considero a consciência fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Não podemos ir além da consciência. Tudo o que falamos, tudo o que consideramos existente, postula a consciência." Ecoando esse pensamento, meu amigo Larry Dossey abordou pela primeira vez a não localidade da consciência em 1987 e escreveu: "Consciência não local e espiritualidade são vistas como dyade complementar. É a natureza complexa e entrelaçada dos eventos multifacetados que Chris enumera neste livro que dá credibilidade e sustenta as postulações desses eminentes cientistas. Prepare-se para uma viagem alucinante, como vários exploradores antes de mim já declararam. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Este livro, Wolf of God, será uma adição importante ao seu repertório. Shanti, Shanti, Shanti. Coronel John B. Alexander, PhD.